Ângela Diniz, mais conhecida como a Pantera de Minas, foi uma socialite brasileira morta a tiros por seu namorado Doc Street, que alegou ter matado por amor. Mas a questão é, quem ama mata? Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para quem é novo aqui já se inscrever no meu canal e curtir o meu vídeo, porque apoia muito na divulgação dos meus vídeos e também do meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e tem amigos que também gostam, compartilhe o meu vídeo com eles para eles conhecerem o canal e aumentar o alcance aqui. Deixa também uma sugestão de casos aqui para mim nos comentários para eu trazer aqui em vídeo para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ângela Diniz nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela era filha de Nilton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz. Eles não eram uma família muito rica, mas viviam uma vida de classe média, uma vida boa e com certo conforto. Ângela sempre chamou atenção por ser uma menina muito bonita e ela sempre andou muito bem arrumada. Sua mãe era costureira e sempre fazia tudo o que a filha pedia. Então ela, sendo uma moça bonita e estando sempre bem arrumada, onde ela ia as pessoas paravam para olhar para ela porque ela chamava atenção, ela era uma mulher muito bonita. A festa de debutante dela chegou a sair em um jornal da cidade na época. Ângela se casou bem novinha, aos 17 anos, com um engenheiro chamado Milton Vilas Boas, de 31 anos. Milton era de uma família importante, lá de Belo Horizonte, e era um homem muito rico. Fruto dessa relação, eles tiveram 3 filhos. Porém, por causa da diferença de idade, o relacionamento começou a ficar bastante desgastado. Principalmente porque a Ângela era uma moça nova e queria sempre estar em festa da alta sociedade. Ela gostava de sair, gostava de ir para lugares badalados, enquanto seu esposo queria ficar em casa. Então, o relacionamento deles acabou durando 9 anos e quando terminou, eles fizeram um acordo judicial de desquite, já que o divórcio não era permitido nessa época. Nesse acordo, a Ângela recebeu uma pensão mensal muito boa e uma mansão em Belo Horizonte, porém a guarda dos 3 filhos ficaram com o marido dela, com o ex-marido dela, com o Milton. E mesmo após o divórcio, a Ângela conseguiu manter aquele mesmo padrão de vida que ela levava com o Milton, porque ela recebia aquela pensão bem gorda dele. E nessa época ela se tornou o que podemos chamar de socialite. Ela era uma mulher rica, que vivia em festas da alta sociedade, ela começou a ficar muito conhecida e é falado que ela bebia bastante e não só isso, ela usava drogas também. A Ângela também ela tinha diversos namorados, é dito que ela trocava bastante de parceiros. Até porque ela era uma mulher rica, solteira e bonita, então ela tinha quem ela queria, a hora que ela queria. Na sua mansão, onde ela vivia sozinha, ela tinha um empregado que trabalhava como caseiro e vigia da casa. Seu nome era José Avelino dos Santos, mas era chamado de Zé Pretinho. Em junho de 1973, o Zé Pretinho foi assassinado à noite com um tiro no rosto na frente da casa da Ângela. O corpo foi encontrado pela polícia através de uma denúncia de alguém que viu o corpo lá jogado na frente da casa. Logo de cara, a Ângela assumiu a culpa pela morte do seu empregado, alegando legítima defesa. Ela disse na ocasião que seu empregado tinha tentado invadir seu quarto e por isso ela acabou atirando nele. Então ela quis dizer que ele tentou abusar dela naquela noite. Porém, ao longo das investigações, descobriram que naquela noite Ângela não estava sozinha em casa. Havia um homem com ela lá, além do Zé Pretinho, que estava trabalhando. Então havia uma terceira pessoa na casa, essa pessoa era o amante da Ângela, um milionário mineiro chamado Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes. Ele era herdeiro do grupo Mendes Júnior. O Tuca era casado e vivia um caso escondido com a Ângela. Quando isso foi descoberto pelas investigações, o Tuca assumiu a culpa pelo crime. Ele alegou que naquela noite ele havia visto um vulto do lado de fora da casa e quando ele foi verificar o que era, a pessoa o atacou. Então por isso ele reagiu e acabou matando o Zé Pretinho. No seu depoimento, a Ângela disse que assumiu a culpa inicialmente para proteger o Tuca, porque ele era casado e o relacionamento dos dois seria descoberto se ele assumisse a culpa logo de cara. E como de fato aconteceu. Quando isso veio à tona, foi noticiado e a esposa do Tuca ficou sabendo e as circunstâncias reais do crime jamais foram esclarecidas. Na época surgiram boatos que Ângela e o Zé Pretinho teriam um caso e o Tuca teria flagrado os dois juntos, então matou o Zé Pretinho por ciúmes. Porém, pessoas próximas da Ângela negaram esse caso, porque falaram que ela era uma pessoa racista, então jamais ela iria se relacionar com um negro. Outra hipótese do que de fato teria acontecido naquela noite é que Tuca teria encontrado o empregado escondido do lado de fora da casa observando a Ângela de calcinha. E então, com raiva, ele matou o cara. No final, o Tuca Mendes foi condenado a 2 anos
anos de prisão, porém não foi preso porque ele não tinha antecedentes criminais e a pena imputada a ele foi menor que uma pena de 4 anos. Então ele saiu livre. Por causa do escândalo causado pelo crime, a Ângela e o Tuca acabaram terminando o caso que eles tinham e ela decidiu se afastar de Minas Gerais, até a poeira baixar um pouco. Ela decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Na capital carioca, ela conheceu o colunista social chamado Ibrahim Suede, com quem começou a se relacionar. A coluna que o Ibrahim escrevia dava notícias importantes sobre a sociedade, e foi o Ibrahim que deu ainda mais projeção na mídia para Ângela. Ela começou a ir com ele bastante em eventos de pessoas famosas e começou a ser fotografada e sair em revistas nessa época. Então ela sempre saía em matérias de revistas falando que ela era uma socialite e nessa época ela se tornou como se fosse uma celebridade. Ele inclusive apelidou a Ângela de Pantera de Minas. Nessa época, no Natal de 1974, Ângela foi visitar seus filhos em Belo Horizonte e ao retornar ao Rio de Janeiro ela decidiu trazer sua filha com ela. O problema é que Ângela não tinha a guarda da menina e ela trouxe sem avisar o seu ex-marido e a família dele. Por causa disso, o Milton Vilas Boas, seu ex-marido, deu queixa de sequestro. Uma semana depois, ela levou sua filha de volta para Belo Horizonte. Porém, mesmo assim, o Milton manteve o processo e a Ângela foi condenada a 6 meses de prisão pelo sequestro da sua filha. Mas pelo que eu vi nas matérias, ela não chegou a ser presa. Já em 1975, pouco tempo depois, por meio de uma denúncia anônima, Ângela foi presa sob a acusação de esconder mais de 100 gramas de maconha em sua residência. Para poder responder ao processo em liberdade, ela admitiu ser viciada em drogas. E aí, por causa do sequestro da sua filha, ela ficou um tempo sem ter o direito de ver os seus filhos. Então dá pra ver que a Ângela tinha uma vida muito badalada de festas, riquezas e também de muito luxo, mas também uma vida muito conturbada, com casos como casados, muita bebida e uso de drogas. E agora pior ainda, com algumas passagens pela polícia e problemas com a justiça. Apesar de todos esses problemas na sua vida pessoal, Ângela, no auge dos seus 32 anos, continuava sua vida de festas e bebidas e principalmente em eventos da alta sociedade. E cada vez mais saía em revistas e manchetes como a Pantera de Minas. Então é como se a vida da Ângela despertasse certo interesse nas pessoas e ela foi ficando cada vez mais famosa. E foi por meio de uma dessas festas que ela dava com seu namorado Ibrahim que ela conheceu um tal de Doca Street. Seu nome real era Raul Fernando do Amaral Street, mas ele era conhecido como o apelido de Doca. Nessa época ele tinha 42 anos e era casado pela segunda vez e tinha 2 filhos. Um do primeiro casamento e o outro do segundo casamento. Ele era um homem de uma família bem de vida, eles não eram ricos, mas eles viviam bem. E ele trabalhava nos negócios da família da sua esposa e também vivia em festas, assim como a Ângela. É falado que ele vivia como um bom vivant. Nessa festa onde eles se conheceram, Doc estava sozinho e a Ângela estava acompanhada do seu namorado. Mesmo assim, eles chegaram a se relacionar de alguma forma nessa festa, porém escondido. A partir disso, eles começaram a se encontrar frequentemente. O Doca morava em São Paulo com a sua família e a Ângela no Rio de Janeiro, e durante um tempo eles conseguiram serem apenas amantes um do outro. Porém, com as constantes viagens para o Rio, a esposa do Doca começou a desconfiar que tinha algo acontecendo. Então, depois de um tempo, o Doca se separou e a Ângela terminou com o Ibrahim para eles ficarem juntos. A Ângela e o Doca namoraram por 4 meses, mas foi uma relação marcada por muitos ciúmes e até mesmo por violência doméstica. Como eu falei, o Doca ele era um homem bem de vida, mas ele nunca foi rico. Porém, ele sempre garantiu uma vida luxuosa através de todas suas ex-mulheres, que eram todas ricas, inclusive a Ângela. Logo no início do namoro, o Doca abandonou sua esposa, com um filho de 3 anos, e foi morar com a Ângela. Ele foi morar na casa dela e era sustentado por ela. A mídia da época e até mesmo hoje em dia, se você pesquisar por esse caso, é falado que o Doca vivia nas custas da pensão que a Ângela recebia do seu ex-marido. Então ela que sustentava ele. O Francisco Matarazzo, um amigo próximo da Ângela, disse que a Pantera passou a viver enjaulada após se juntar a Doca, sob pressão permanente. No início ela estava bastante apaixonada por ele e pensava inclusive em se casar, mesmo ele sendo descrito inclusive pela empregada da Ângela como um homem extremamente controlador e ciumento. Em dezembro de 1976, eles combinaram de passar o Réveillon na casa de praia da Ângela. Ela tinha uma casa de veraneio em Búzios, na Praia dos Ossos. Na ocasião, é dito que a Ângela aproveitou a oportunidade para beber bastante e se divertir como ela gostava de fazer. Porque depois que ela começou a namorar com o Doca, ela ficava a maior parte do tempo com ele em casa, principalmente no quarto. É falado que eles ficavam muito tempo trancados juntos e por isso que o amigo dela falou que a Pantera estava enjaulada. Então ela aproveitou essa viagem para se distrair um pouco, para beber, como ela gostava sempre de fazer. Porém, a situação não estava agradando o Doca, que era um homem controlador. Durante uma manhã do dia 30 de dezembro, é dito que a Ângela estava novamente bastante alcoolizada na praia. E na ocasião, ela se encantou por uma
uma alemã chamada Gabriela Deyer, que estava vendendo bolsas por lá. Ela então chamou essa moça para beber com ela ali na praia e ficou conversando. Ao longo da conversa é dito que ela convidou essa moça para uma festa a 3 naquela noite. O Doca não concordou com esse comportamento da sua namorada e uma briga se iniciou. Eles voltaram para a casa da praia ainda brigando e após o almoço eles retornaram de novo para a praia, onde a Ângela continuou bebendo bastante e isso novamente teria incomodado o Doca. Eles voltaram para casa naquela tarde novamente, brigando muito. A situação já estava completamente fora de controle, então a Ângela terminou com ele e mandou ele ir embora. O Doc então pegou suas malas e foi embora de carro, mas voltou pouco tempo depois. Ao retornar, ele encontrou a Ângela sentada perto da piscina descansando. Ele pediu perdão para a Ângela, se ajoelhou nos pés dela, falou que ela era a mulher da vida dele, porém ele não ouviu o que ele queria de Ângela. Segundo o próprio Doca, a Ângela olhou em seu rosto e disse que se ele quisesse ficar com ela, teria que aceitar dividir ela com outros homens e mulheres. Novamente eles começaram a discutir e durante a discussão, Ângela pegou uma pasta que ele estava carregando e jogou nele. Nesse momento, a pistola que estava dentro da pasta do Doca caiu no chão. Ele então teria ficado transtornado e dito que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Em seguida, ele pegou a arma e efetuou 4 disparos, 3 no rosto de Ângela e 1 na nuca. Após o homicídio, o Doca fugiu e permaneceu semanas foragido. Quem ficou com o corpo de Ângela aguardando a chegada da emergência foi sua empregada, que testemunhou tudo o que ocorreu naquele fatídico dia. O Doca ficou escondido em um sítio localizado no município de Passo Lago, em Minas Gerais. Enquanto isso, seus pais foram atrás de um advogado para fazer sua defesa. A estratégia da defesa foi de Doca não se entregar à polícia, mas sim dar entrevistas à imprensa antes disso. Então ele foi encontrado pela imprensa bêbado e com 3 garotas de programa e deu sua versão sobre um crime passional. Depois de aparecer em público e prestar essas declarações, o Doca foi preso pela polícia do Rio de Janeiro, dia 18 de janeiro de 1977, após ficar 3 semanas foragido. Então, na verdade, não parecia que o Doca estava arrependido do crime que ele tinha cometido. Ele, nesse tempo que ele ficou foragido, ficou dando festa, ficou bêbado, ficava saindo com garotas de programa. E logo de cara o caso ganhou uma enorme projeção na mídia, principalmente pelo fato de ambos serem figuras conhecidas da alta sociedade Rio-São Paulo. E também pela característica do crime, que atualmente seria considerado um feminicídio. Mas nessa época não existia esse crime tipificado, então foi tratado como um crime passional. Doc Street foi julgado em 1979 em Cabo Frio, sendo defendido pelo advogado Evandro Lins e Silva, considerado um dos melhores advogados criminalistas do Brasil nessa época. A defesa foi baseada na tese de legítima defesa da honra, onde o elemento principal da defesa era responsabilizar a vítima por ter provocado aquela violência por parte do Doca, em razão do seu próprio comportamento. Na acusação, a família da Ângela contratou o advogado Evaristo de Moraes Filho para atuar como assistente de acusação. É importante frisar que a gente está falando aqui da década de 70, onde não era discutido o crime contra a mulher. Na verdade, nessa época, a vida que a Ângela levava era muito julgada pela sociedade. Isso chegou a ser uma das teses da defesa no tribunal. A defesa do Doca, ela soube usar esses elementos a favor dele. Inclusive, foi muito usado o termo legítima defesa da honra. Então é como se a Ângela tivesse dado motivos para ser morta, por ter causado um dano na honra do Doca. E é importante frisar também que essa tese de legítima defesa da honra coloca o Doca como vítima da situação e a Ângela como a criminosa, porque é como se a Ângela tivesse cometido um crime contra a honra dele e ele tivesse apenas se defendido e por isso ele teve que matar ela. E a defesa usou frases como houve participação da vítima na eclosão do crime e às vezes a reação violenta é a única saída, para tentar justificar o crime que o Doca tinha cometido. Durante o julgamento, como eu falei, foi examinado amplamente a vida da Ângela e questionando principalmente sua moralidade sexual, seus envolvimentos com outros problemas na justiça e sua dependência de drogas. O julgamento foi extensamente coberto pela mídia, só o Grupo Globo levou uma equipe de 68 pessoas, entre técnicos e repórteres. O julgamento durou 21 horas e o tribunal do júri, por 5 votos a 2, aceitou a tese de que o assassinato foi motivado por legítima defesa da honra, dando a Doc Street uma pena de apenas 18 meses de prisão pelo crime e 6 meses por ter fugido da justiça, com direito a cumprir a pena em liberdade por já ter cumprido 7 meses preso. Então o Doc ele foi liberado e pôde sair livre do tribunal. Para muitos isso foi praticamente uma absolvição. A tese de legítima defesa da honra para desculpabilizar o homem em um assassinato
era válida desde o Código Penal de 1940, mas não pôde mais ser usado no Brasil desde a Constituição de 1988. Inclusive, essa tese chegou a ser muito usada nos anos 70. Muitos homens que cometeram crime contra mulheres foram absolvidos sob o pretexto de limpar a própria honra. A decisão a favor do assassino da Ângela Diniz produziu o primeiro de uma série de protestos contra a violência doméstica, sob o lema "Quem ama não mata". Esse slogan foi usado como resposta da argumentação da defesa de que ele matou por amor. A pressão desse movimento em prol da mulher levou a um novo julgamento de Doca Street. Após 18 horas de argumentações, os jurados entenderam que Ângela foi pega de surpresa, o que não deu a ela qualquer chance de defesa. O crime foi classificado como homicídio doloso qualificado e Doca foi condenado a 15 anos de prisão. O julgamento foi acompanhado pessoalmente por ativistas feministas que organizaram uma vigília e exigiram sentença e prisão para o assassino. É dito que quando a sentença foi anunciada, houve muitos aplausos no tribunal. Após o cumprimento de 1/3 da pena na penitenciária do Rio de Janeiro, Doca Street ganhou liberdade condicional aos 52 anos de idade. O Doca lançou um livro em 2006 chamado Meia Culpa, onde ele contou toda a versão dele do crime. E esse livro foi alvo de críticas da família da Ângela Diniz. O Doca morreu no dia 18 de dezembro de 2020 de parada cardíaca, aos 86 anos de idade. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, porque isso apoia muito o meu canal aqui na plataforma. Deixe um comentário falando o que você achou desse caso, se você já sabia. Com certeza alguém da sua família já conhecia esse caso, então deixa um comentário aqui pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.